tudo bom? Eu sou o Lucas Barbudiani, eu faço o Hugo no Assalto. Eu sou o Rodrigo Chimarelli, faço o Vitor. Eu sou o Carlos Marrocco, diretor do espetáculo. A companhia chama-se Evoé. Evoé é companhia de teatro, ela nasceu em 2008 e em 2008 e 2009. Em 2010 eu conheci o Lucas e achei que a gente podia montar um espetáculo de acordo com as nossas vivências na faculdade. A gente estudava na Universidade AMB Morumbi, curso de teatro. Já conhecia o Marrocco de festivais de teatro do interior de São Paulo, que eu participava bastante. E aí a gente começou a montar, puxa, não tenho condições de fazer isso sem um diretor. A gente estava experimentando mesmo propostas e aí convidamos o Marrocco para assumir a direção. Então surgiu em 2010 que a gente começou a ensaiar. Em 2011 nós apresentamos o espetáculo aqui em São Paulo, no Estação Caneca, atual cemitério de automóveis. E 2012 ou 2013 nós nos apresentamos em Florianópolis com o espetáculo. E agora estamos voltando agora em 2018 no Arena. Pra gente é muito bacana, né, esse espaço histórico da nossa cidade e da nossa cultura. Eu gosto muito do José Vicente, acho a dramaturgia dele inteligentíssima, de grande conteúdo e impacto sobre a nossa realidade. Então o texto ele tinha algo que mexia comigo e dava vontade de falar sobre o assunto. Era como eu me sentia na época, sufocado na metrópole, né? Ele que também é do interior, eu sou do interior, então eu tinha uma vontade de falar sobre isso. Eu já conheci o trabalho do Marrocco, né? Já tinha assistido alguns espetáculos que tinha também essa característica bem impactante de trabalhar temas até dolorosos ou doloridos com muita poesia, né? Na minha visão, e impacto ao mesmo tempo. Então surgiu o convite e o Lucas, pelo trabalho de corpo, que eu já percebia estilo de interpretação, de voz, eu falei, puxa, isso pode ser muito bacana nesse processo, sem saber ainda quem ia fazer o quê, né? Mas aí o convite e a escolha do texto apareceu daí. Então eu falei, Marrocco, né? O que você acha disso? Chegou essa proposta do Rodrigo, eu fiquei, nossa, maravilhado, porque quando eu li o texto, eu falei, putz, é tudo que eu sempre quis falar, né? E foi perfeito, a obra do José Vicente é maravilhosa, né? Aí a proposta que eu fiz para eles foi um espetáculo onde não simplesmente a gente contasse uma história, mas que o público sentisse e se identificasse com o sofrimento daqueles personagens, com a tensão, com tudo aquilo que acontece no dia a dia da capital. Tanto é que muita gente sai do espetáculo, nossa, eu senti aquilo, eu estava tenso que nem o personagem, eu estava reagindo como se eu estivesse no palco, que essa foi a nossa intenção e é a nossa proposta, que o público mergulhe ali dentro, não só assista um grupo contando uma história, mas que ele vivencie na pele o que ele está vendo. Eu me lembro que na época a gente estava na faculdade, eu além de ator sou bailarino, aí por algum interesse que ele enxergou em mim, como o Rodrigo disse, ele me convidou para ler o texto, eu li, me interessei. Fazia pouco tempo que eu tinha envolvimento com teatro, não tinha muito conhecimento de dramaturgia, mas esse texto ele dizia muito sobre mim, né? Porque, nossa, me interessei porque a dramaturgia ela vai falar desse colapso, dessa coisa esquizofrênica que é viver em São Paulo, essa coisa atropelada, né? E a direção do Marrocco foi uma união muito boa, porque agora que a gente já começou a temporada e cada vez mais a gente vai percebendo a reação da plateia, você vê que ela se identifica independente de idade, né? Se você é novo, se você já é mais velho, mas a gente vive, né, nesse colapso urbano que existe e assim, vale a pena viver, né? Todo esse tempo, desgastar esse tempo para continuar aqui, é uma forma de avaliar, né? E chegar a uma conclusão de como você sobrevive. Então o texto, a direção, a união do elenco foi perfeita para
aconteceu o espetáculo. A questão que sempre tem uma novidade, sempre você não para, você está dentro do metrô, mas você está pegando fila para entrar no metrô, você está pegando fila para tomar vacina, você está fila para comer, fila para não sei o quê. E a gente está se estapeando então, o tempo inteiro, em São Paulo, no metrô, no ônibus, então isso, e tem várias questões pertinentes, né, no texto do José Vicente do Assalto que a gente consegue identificar a situação dele, né, o Vitor, um bancário, que ele está num momento que ele fala no texto que é próximo da loucura, como essa pessoa, né, que a gente se esbarra todo o tempo com pessoas assim, nós mesmos, a loucura, né? E a esquizofrenia, essa doença, ela é uma doença moderna, apesar de ele ter escrito na época da ditadura, nesse período de muita violência, ela não é daquela mesma forma que acontecia, mas São Paulo é violenta ainda. É pior só, né? De outras formas, ela não é só física mais. A violência é velada. Ela é de várias formas velada. O norte do meu trabalho é o expressionismo. Claro que adaptado de acordo com a minha impressão do movimento, não só por estética, por toda a razão que os artistas da época criaram o expressionismo, né? Então eu colho nisso, por toda a distorção, pelo feio, pelo lado avesso, pelo lado terrível da sociedade, das pessoas, que está escondido. Então, a adaptação do texto foi em cima disso, de uma maneira bem característica, para a gente poder extrair esse avesso, essa coisa intensa que as pessoas elas escondem no dia a dia. Todo mundo está rindo, todo mundo está nas redes sociais postando fotinha linda, todo mundo está rindo, todo mundo ama todo mundo, mas não é bem assim. Então esse não é bem assim que eu propus a eles. Vamos pegar o outro lado, né, dos personagens. E aí eu propus símbolos, mecanização, a repetição, né? Tudo se repete, as pessoas são condicionadas a fazer coisas que às vezes ela não tem nem noção que todo dia ela faz aquilo em determinado momento. Então foi essa proposta de uma encenação com uma inspiração expressionista, difere da linguagem do texto, porém o que acontece? Para aliar com aquilo que eu falei, de trazer essas impressões registradas na pele do público, na musculatura, a partir dessa encenação intensa que faz com que o público sinta isso. E a criação, ela foi pautada, né, pra gente, lógico, a partir dessa linguagem, exercícios que o Marrocos aplicou, trouxe, a gente foi pesquisando, ficamos aí quase 1 ano e meio, 2 anos, né? Em 2010. Montagem. É constante, né? E a gente, a pesquisa é constante, né? Sim, hoje a gente estava ainda ensaiando, buscando novas formas, então faz parte do nosso trabalho. Eu diria que assim, foi um longo processo, né? A gente começou em 2010, foi estrear em final de 2011 quase, né? E eu acho que agora chegou o momento de amadurecimento do espetáculo e aí a gente está conseguindo, como ele disse, decupar, arrumar os detalhes, né? Então acho que a gente chegou num ponto onde a gente já consegue atingir com mais precisão aquilo que a gente quer atingir na plateia, né? E falar cada vez mais, olha, quanto eu sou manipulado, por que eu não estou pensando, por que eu estou naquela coisa sistemática. Você vai amadurecendo como pessoa, como artista, e aquilo que foi perfeito lá atrás não pode ser estático, tem que evoluir, né? E aí eu acho que é isso que nos dá vitalidade, né? Sim. Você poder ir além cada vez mais. Muitos filmes a gente assistiu, expressionistas, muita questão, outros também, né, que foram de cada um. Eu tenho um deles de referência que é o Clube da Luta. Tem aquele personagem ali, ele é muito próximo para mim do Vitor, né? A linguagem do espetáculo é outra, mas aquilo para mim me dava muita força para compor o personagem de acordo com outras informações, com vivência, né? Com questões estéticas que eu curto, que o Marrocos
aprova, curte, sugere. Aí eu já, a partir do momento que eu consegui compreender um pouco melhor já a técnica que a gente tinha desenvolvida, que é desenvolvida na peça, eu comecei a beber teoricamente, né? Fui buscar nas artes plásticas o expressionismo, acompanhei também a assistir os filmes, qual que era o momento do cinema, né? Aí os intérpretes, para poder, assim, tem a prática, mas quando você bebe da teoria, você consegue aprofundar mais e vai unindo e chega lá, tem um instinto primitivo, que se fala muito, né? Da essência da emoção primitiva do expressionismo, né? E é aquela coisa mais latente que existe no homem, e cada vez a gente está mais sofisticando para camuflar aqui, camuflar lá, não sei o quê, mas a essência, onde está a essência, né? Essa selvageria a gente Essa tem selvageria, perdido, né? é aquela coisa do início da sociedade, onde o sexo é a principal atrativa, é o primeiro contato, né? Antes dessa sociedade moderna, líquida, né? Então, o expressionismo, para mim, essa linguagem, a linguagem do Marrocos vem colocar latente isso, aquilo que pulsa, aquilo que é primitivo. Não, foi um encontro maravilhoso, foi muito bom. Maravilhoso também. Agora pergunta pra gente. Não é difícil a pessoa, mas é muito difícil. É um espetáculo muito A execução difícil. é de um grau de dificuldade que exige. Porque você tem que estar inteiro, intenso, cada dia vai ser, como todo teatro deve ser, mas exige muito fisicamente, vocalmente. E até mentalmente, porque o cansaço, você tem que dominar isso dentro de Tem que você. estar descansado fisicamente, mentalmente. Não é fácil. Vem assistir o Assalto até dia 4 de fevereiro, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 21 horas, domingo às 19, até dia 4 de fevereiro. Hein? Isso, não percam, esperamos aqui com muito carinho. Muito obrigado. Teatro de Arena, Evoé, se Evoé. Vai ser de teatro. Tá certo. Obrigado. Obrigado.